Você é muito burra. Faça de novo. Meu chefe disse e deletou meu projeto. Então eu fiz uma ligação. Eu aceito entrar na sua equipe pelos 100 mil. Então, o rosto de todos ficou pálido. Isso precisa estar perfeito, Sofia. Perfeito. Não me envergonhe na frente da diretoria. A voz de Eduardo soou atrás de mim, falsamente mansa, mas carregada daquela ameaça que eu conhecia tão bem. O ar-condicionado do escritório parecia ter congelado meus ossos, mas não era o frio que me fazia tremer por dentro. Era a pressão, a expectativa, a esperança e o medo. Tudo misturado em um nó apertado no meu estômago. Eu estava sentada em frente à minha tela, onde o projeto Fênix brilhava com uma intensidade quase viva. Não era apenas um programa de computador. Era a minha alma em forma de código. Foram meses, quase um ano inteiro, de noites mal dormidas, de cafés que substituíram jantares equilibrados, de uma vida social que se resumia a cumprimentar o porteiro do prédio ao chegar exausta. Cada linha daquele sistema tinha uma gota do meu suor, uma faísca da minha criatividade, e era, sem dúvida, o trabalho mais genial que eu já havia feito. O projeto Fênix era um sistema de logística integrada que usava uma inteligência artificial que eu mesma desenvolvi para prever falhas na cadeia de suprimentos antes que elas acontecessem. Era revolucionário, algo que poderia transformar indústrias inteiras. Com ele, nossa empresa, que andava cambaleando na beira de uma crise feia e prolongada, não apenas se salvaria, mas daria um salto à frente de toda a concorrência. O contrato que o Fênix poderia nos garantir era milionário, a salvação que todos esperavam ansiosamente. Eduardo, meu chefe, não entendia uma linha sequer daquele código complexo. Ele era um homem de planilhas e reuniões intermináveis, um mestre em usar as palavras certas para impressionar as pessoas erradas. Ele não criava, ele se apropriava. Nos últimos 2 anos, todas as minhas ideias, todos os meus projetos inovadores eram apresentados por ele como se fossem seus próprios. Na frente dos diretores, ele era o gênio absoluto. Na minha frente, na solidão do nosso setor, eu era a garota da informática, a nerd esquisita que mal saía da frente do computador. Você não tem capacidade de apresentar isso, Sofia, ele dizia com frequência. Você não tem a postura, a presença. Deixe que eu cuido dos tubarões. Apenas faça sua mágica aí no seu computador. E eu, por muito tempo, acreditei nisso. Acreditei que meu lugar era atrás da tela, que meu talento não precisava de um rosto ou de uma voz para brilhar. Mas com o Fênix, algo dentro de mim mudou profundamente. Eu vi o potencial do que criei. Vi o brilho nos olhos dos poucos colegas que eu deixei espiar o protótipo em momentos de confidência. Vi a solução para problemas que assombravam a indústria por décadas. Problemas que pareciam insolúveis até então. Dessa vez, eu não queria apenas os créditos nos bastidores. Eu queria o reconhecimento pleno. Queria que a diretoria soubesse quem era verdadeiramente por trás da salvação da empresa, quem havia dedicado noites e fins de semana para tornar aquilo realidade. Eu sonhava com o momento em que, após a apresentação de sucesso, alguém perguntaria a Eduardo quem foi o responsável por aquela façanha. E ele, pela primeira vez, seria forçado a dizer o meu nome. Essa esperança era o combustível que me mantinha de pé, mesmo nos dias mais exaustivos. Nos dias que antecederam a apresentação final, a humilhação se intensificou de forma cruel. Eduardo ficava parado atrás da minha cadeira por horas, como um urubu esperando sua presa enfraquecer. Isso está muito lento. Por que essa cor? Você precisa ser mais inteligente no design. Ele criticava, apontando para elementos que ele mesmo havia aprovado semanas antes, sem qualquer coerência. Ele me fazia refazer partes inteiras do trabalho sem motivo aparente, apenas para exercer seu poder, para me lembrar quem estava no controle absoluto. Meus colegas de equipe assistiam a tudo em silêncio constrangedor. Alguns me olhavam com pena genuína. Outros desviavam o olhar com medo de se tornarem o próximo alvo de sua ira imprevisível. Ninguém nunca me defendeu abertamente.
O medo que Eduardo impunha era uma névoa tóxica que contaminava todo o ambiente de trabalho, sufocando qualquer tentativa de solidariedade. E eu, por precisar do emprego, por acreditar no meu projeto com toda a minha alma, engolia o choro, respirava fundo e continuava a programar com as mãos trêmulas e o coração apertado como um punho cerrado. Na noite anterior à apresentação, eu não fui para casa, optando por ficar no escritório. Fiquei revisando cada detalhe, cada linha de código, rodando simulações até o sol nascer e iluminar as janelas embaçadas. Eu queria a perfeição não para Eduardo, mas para mim mesma. Era a minha obra-prima, o ápice da minha carreira até ali. Quando o sol começou a pintar o céu com tons de laranja e rosa, eu me permiti um pequeno sorriso de satisfação. Estava pronto. Estava impecável. Olhei para a tela e senti um orgulho que nenhuma humilhação conseguia apagar por completo. O Fênix ia voar, e eu voaria com ele, mesmo que de forma indireta. Quando Eduardo chegou, vestindo seu terno caro e seu sorriso arrogante, ele me encontrou dormindo com a cabeça sobre o teclado, exausta, mas vitoriosa. Até que enfim terminou Bela adormecida. Ele zombou com um tom sarcástico. Espero que essa sua dedicação toda sirva para alguma coisa. Ele pegou o pendrive, onde estava a cópia da apresentação, e o guardou no bolso interno do paletó. Eu vou apresentar. Você fica aqui de prontidão, caso algum imprevisto técnico aconteça, e tente parecer um pouco mais profissional, pelo amor de Deus. Meu coração afundou como uma pedra no oceano, mas eu não discuti. A esperança ainda sussurrava em meu ouvido, me incentivando. Depois que eles virem o projeto, tudo vai mudar. Eles vão perguntar por você. Eu assenti em silêncio. Arrumei meu cabelo, desgrenhado, passei uma água no rosto para despertar e vesti o blazer que tinha trazido de casa. Eu precisava estar pronta para o meu momento, mesmo que ele começasse nos bastidores sombrios. O importante era o Fênix. O sucesso dele seria o meu sucesso, de uma forma ou de outra. Eu acreditava nisso. Eu precisava acreditar, ou tudo teria sido em vão. A sala de reuniões da diretoria era um lugar que eu só conhecia de passagem, um território proibido para alguém como eu. O carpete era grosso e silencioso, abafando qualquer som de passos. A mesa de madeira escura parecia um altar antigo e imponente, e as janelas iam do chão ao teto, revelando uma vista panorâmica da cidade que parecia zombar da minha insignificância perante o mundo corporativo. Eu estava em um canto discreto, ao lado de um carrinho com café e água, sentindo-me como uma peça do mobiliário esquecida. Meu notebook estava conectado a um pequeno monitor, minha única janela para a apresentação que acontecia do outro lado da sala, como se eu fosse uma espectadora distante. Eduardo começou a falar, e sua voz, que para mim era um gatilho de ansiedade constante, soava calma e confiante para os diretores, como um ator ensaiado. Ele usava as minhas palavras, os meus slides meticulosamente preparados, a minha pesquisa exaustiva. Ele falava da sua visão para o futuro da empresa, da sua equipe que trabalhou incansavelmente para tornar aquilo possível. Eu observava os rostos dos diretores, homens e mulheres de terno, impecável, com expressões sérias que aos poucos se suavizavam, transformando-se em acenos de aprovação e sorrisos discretos de admiração. O projeto Fênix estava encantando-os, exatamente como eu havia previsto em minhas simulações noturnas. Uma pequena parte de mim se sentia orgulhosa, vendo meu trabalho brilhar, mesmo que sob os holofotes de outro, roubado sem pudor. Mas a maior parte de mim sentia um amargor crescente na boca, como bile subindo. Cada elogio que eles dirigiam a Eduardo era uma facada no meu peito, afiada e profunda. Eu era um fantasma naquela sala, a criadora invisível da obra-prima que ele exibia com orgulho falso. Então, o sabotamento começou. Foi sutil no início, quase imperceptível para quem não conhecia o histórico. Um dos diretores, o Sr. Oliveira,
Um homem mais velho e conhecido por seu olhar técnico afiado fez uma pergunta específica sobre a arquitetura do banco de dados. Era uma pergunta que só eu poderia responder em detalhes, com a profundidade necessária. Vi um lampejo de pânico nos olhos de Eduardo, breve mas revelador. Ele gaguejou, tentou uma resposta vaga e superficial, e quando percebeu que não conseguiria se safar, ele se virou para mim. Sofia, nossa especialista técnica, pode nos dar um detalhe mais técnico? Ele disse com um tom que me diminuía, como se eu fosse apenas um manual de instruções humano, descartável. Eu me levantei, o coração batendo forte como um tambor de guerra. Era a minha chance, o momento que eu esperava. Comecei a explicar a estrutura complexa que eu havia projetado, o motivo de cada escolha estratégica, os testes que realizei para garantir eficiência. Mas antes que eu pudesse terminar a segunda frase, Eduardo me interrompeu abruptamente. Obrigado, Sofia. Acho que já foi o suficiente. Não vamos entediar a diretoria com jargões de programação, não é mesmo? Ele disse rindo, forçando uma leveza falsa. Os diretores riram com ele, ecoando o deboche. Eu me sentei, sentindo meu rosto queimar de vergonha como se fosse marcado a ferro quente. A mensagem era clara. Eu não pertencia àquele lugar. Não era digna de estar no centro das atenções. Isso se repetiu mais 2 vezes, como um padrão cruel. Cada vez que uma pergunta mais difícil surgia, ele me usava como um escudo temporário e depois me descartava, me fazendo parecer uma assistente incapaz de se comunicar de forma clara e concisa. Ele minimizava minhas conquistas, tratando o sistema de inteligência artificial, o coração pulsante do projeto, como um pequeno algoritmo interessante que nós desenvolvemos. Nós. A palavra nunca soou tão falsa, tão vazia de verdade. Quando a apresentação terminou, os diretores aplaudiram com entusiasmo. Eles estavam impressionados, visivelmente empolgados. Apertaram a mão de Eduardo, parabenizando-o pelo trabalho brilhante, pela inovação sem precedentes. O Sr. Oliveira até comentou: Eduardo, você realmente tem uma mente para a inovação. Este projeto vai mudar o jogo para sempre. Ninguém olhou para mim. Ninguém perguntou meu nome ou reconheceu minha presença. Minha esperança, aquela pequena chama que me manteve aquecida por meses de sofrimento, se apagou de vez, deixando apenas uma cinza fria de desilusão profunda. Eles saíram da sala conversando animadamente sobre o futuro promissor que se desenhava. Eduardo ficou para trás, recolhendo seus papéis com um ar de vitória, seu rosto exultante como o de um conquistador. Eu comecei a desconectar meu notebook, querendo apenas desaparecer dali o mais rápido possível, sumir no anonimato. O resto da minha equipe, que havia sido chamada para ficar de prontidão do lado de fora, começou a entrar na sala para ajudar a arrumar as coisas como formigas operárias. Eles parabenizaram Eduardo efusivamente. Chefe, você foi incrível, disse um, com um tom bajulador. Parabéns, Eduardo. Sucesso total, disse outro, ecoando o elogio. Ele absorvia os elogios como uma esponja seca, inchando de orgulho. E então, seu olhar encontrou o meu. O triunfo em seu rosto se transformou em algo cruel. Uma necessidade sádica de esfregar sua vitória na minha cara. De me esmagar completamente, sem deixar vestígios de dignidade. Ele caminhou lentamente na minha direção, como um predador se aproximando da presa ferida. O silêncio caiu sobre a sala, pesado e opressivo. Todos os olhares se voltaram para nós, expectantes. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha, mas mantive a postura. Sabe, Sofia? Ele começou, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem, cada palavra. Vendo a apresentação agora, com a cabeça fria, percebi uma coisa. Ele parou na frente da minha mesa, olhando para a tela do meu computador, onde o protótipo do Fênix ainda rodava suavemente. Isso aqui, ele disse, apontando para a tela com desdém, está um lixo. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. Olhei para os rostos dos meus colegas. Choque,
desconforto, mas ninguém disse uma palavra em defesa. Está cheio de falhas. A interface é confusa. É amador. Não sei como pude pensar em apresentar algo assim. Ele continuou, o tom de voz subindo a cada palavra, como uma onda crescendo. A inveja em seus olhos era palpável, quase visível. Ele não suportava a ideia de que aquela genialidade não era dele. Ele precisava destruí-la, apagá-la da existência. Você é muito burra, faça de novo. As palavras ecoaram na sala silenciosa. Burra. A palavra me atingiu como um soco no estômago, forte e inesperado. Todo o meu trabalho, minha dedicação incansável, meu talento inato, reduzidos a nada, a um insulto vazio. E então, diante dos olhos de todos, ele fez o impensável, o ato final de crueldade. Com um sorriso sádico, ele se inclinou sobre meu computador, pegou o mouse e, com um movimento deliberado e lento, arrastou a pasta principal do projeto Fênix para a lixeira. E antes que eu pudesse gritar, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa para impedir, ele clicou em esvaziar lixeira. Uma pequena janela de confirmação apareceu na tela. Tem certeza de que deseja excluir permanentemente estes itens? Ele olhou para mim, o sorriso se alargando em uma careta maligna, e clicou em sim. Um som de papel sendo amassado saiu dos alto-falantes do computador, e foi isso. Meses de trabalho árduo, o único protótipo funcional, o projeto que salvaria a empresa de uma falência iminente. Tudo desaparecido, evaporado em bits digitais. Em um segundo, o Fênix estava morto, e Eduardo o havia matado sem remorso. O som do arquivo sendo deletado, aquele ruído digital de algo sendo amassado e descartado, ecoou no silêncio da sala de reuniões de uma forma desproporcional, quase ensurdecedora. Parecia o som dos meus ossos se quebrando, dos meus sonhos se partindo em 1000 pedaços irreparáveis. Por um segundo, um único e longo segundo, o mundo ficou sem ar, suspenso no vácuo. Eu olhei para a tela vazia, para o ícone da lixeira agora inofensivo e vazio, e esperei a dor avassaladora. Esperei as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, a onda de desespero que me engolfaria, o grito que se formava na minha garganta como um vulcão prestes a explodir. Mas eles não vieram. Em vez disso, algo estranho e inesperado aconteceu. O nó no meu estômago se desfez lentamente, como um laço se soltando. O tremor nas minhas mãos parou de repente, deixando-as firmes. O zumbido de ansiedade, que era a trilha sonora constante da minha vida naquela empresa opressora, simplesmente silenciou, como se alguém tivesse desligado um interruptor. No lugar de toda a angústia acumulada, um silêncio gélido e uma clareza avassaladora tomaram conta de mim, preenchendo cada canto da minha mente. Foi como emergir de águas turvas e poluídas para o ar límpido e puro de uma montanha. Eu vi Eduardo, não mais como a figura aterrorizante que controlava meu destino com punho de ferro, mas como ele realmente era, um homem pequeno, patético, consumido por uma inveja tão profunda que a única forma de se sentir grande era destruindo os outros ao seu redor, pisando em suas conquistas. Vi meus colegas não como traidores covardes, mas como prisioneiros assustados, tão acorrentados pelo medo quanto eu estive um dia, paralisados em sua inércia. E eu me vi não como a vítima eterna, a burra ingênua, mas como alguém que tinha permitido que aquele circo de horrores continuasse por tempo demais, por uma lealdade cega a uma empresa que não merecia nenhum segundo do meu esforço, e por uma esperança tola de que o mérito, um dia, falaria por si só, sem necessidade de defesa. Naquele instante, eu entendi com uma profundidade cristalina. O mérito não fala sozinho. Ele precisa gritar, ecoar, e às vezes ele precisa ir embora, buscar novos horizontes onde seja valorizado. Eduardo ainda tinha aquele sorriso triunfante no rosto, esperando minhas lágrimas, meu desespero total. Ele queria se alimentar da minha dor,
como um vampiro emocional. Meus colegas me olhavam com uma mistura de pena e horror, esperando que eu desmoronasse no chão em um choro incontrolável. Eu não desmoronei. Não dei a eles essa satisfação. Lentamente, sem pressa alguma, eu baixei a tampa do meu notebook, fechando-o com cuidado. O clique suave pareceu um tiro no silêncio opressivo, ecoando como um ponto final. Então, me virei e peguei minha bolsa que estava no chão ao lado da cadeira. Meus movimentos eram calmos, deliberados, como se eu estivesse em um ritual pessoal. Abri a bolsa e peguei meu celular. Meus dedos não tremiam enquanto eu deslizava pela tela, passando pelos contatos com precisão. "O que você está fazendo?" Eduardo perguntou, a arrogância em sua voz agora atingida com uma ponta de confusão crescente, como uma rachadura em sua armadura. Eu não respondi. Não valia a pena desperdiçar palavras com ele. Encontrei o número que procurava. Um número que eu conhecia de cor, pois a ligação que ele representava era uma tentação constante nos meus piores dias de dúvida e frustração. Era o número de André, o diretor de tecnologia da nossa maior concorrente, uma empresa rival que admirava inovações reais. Ele vinha tentando me recrutar há meses, me oferecendo um salário maior, mais liberdade criativa e, o mais importante, respeito genuíno pelo meu trabalho. Eu sempre recusei por lealdade mal colocada, por acreditar que o Fênix seria meu triunfo ali, naquela empresa tóxica. Que tola eu fui, desperdiçando meu potencial. Levei o celular ao ouvido. O som da chamada ecoou na sala mortalmente silenciosa, como um sino anunciando o fim. Um toque. 2 toques. Todos os olhos estavam fixos em mim, como se o tempo tivesse parado. "Alô?" Uma voz profissional soou do outro lado, calma e acolhedora. Eu respirei fundo, não por nervosismo, mas para dar força à minha voz, para torná-la inabalável. E então, em um tom alto e firme, para que cada pessoa naquela sala pudesse ouvir cada sílaba com clareza, eu disse: "Olá, André, é a Sofia." Vi a confusão se aprofundar no rosto de Eduardo. Ele franziu a testa, tentando processar o que estava acontecendo, como um puzzle que não se encaixava. Pensei, melhor na sua proposta, continuei. Minha voz cortando o ar como vidro afiado, precisa e cortante. O olhar de Eduardo começou a mudar. A confusão estava dando lugar a um alarme fraco, uma faísca de preocupação. "Aquela que você me fez na semana passada." Fiz uma pausa dramática, olhando diretamente nos olhos dele, fixando meu olhar no dele. O sorriso dele já havia desaparecido completamente, evaporado como névoa ao sol. "Eu aceito entrar na sua equipe pelos 100 mil de bônus." A frase ficou suspensa no ar, pesada e impactante. 100 mil. O número tinha um peso físico, uma força que atingiu a todos na sala como um vendaval. O rosto de Eduardo passou por uma transformação que eu guardaria na memória para sempre, como uma fotografia mental de justiça poética. Primeiro, a incredulidade absoluta, como se ele não pudesse acreditar no que ouvia. Depois, o entendimento rápido e brutal, caindo como um raio. E, finalmente, o pânico puro e absoluto, descontrolado. A cor sumiu de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida, quase cinza, como se ele fosse um fantasma de si mesmo. Seus olhos se arregalaram e sua boca se abriu ligeiramente, como um peixe fora d'água, lutando por ar. Ele não era o único afetado. Olhei ao redor e vi o mesmo pânico refletido nos rostos dos outros gerentes de equipe que estavam ali. Eles não eram programadores, não entendiam de código ou algoritmos complexos, mas eles entendiam de negócios, de números e consequências. Eles sabiam quem era André. Eles sabiam qual era a empresa dele, a rival mais feroz. E naquele exato momento, eles finalmente entenderam uma verdade que esteve na frente deles o tempo todo, ignorada por arrogância. Eu não era apenas uma funcionária comum. Eu não era apenas a programadora genial.
Eu era o Projeto Fênix em carne e osso. O projeto não existia em um servidor remoto, em um pendrive ou em uma pasta digital. Ele existia na minha cabeça, nos meus neurônios, na minha memória eidética. As linhas de código, intricadas, a arquitetura inovadora, a lógica impecável, os segredos daquela inteligência artificial revolucionária, tudo estava comigo, gravado de forma indelével. Sem mim, o que Eduardo havia deletado não era um projeto vivo. Era apenas um arquivo morto, irrecuperável, inútil como poeira digital. O contrato milionário, a salvação da empresa da beira do abismo, tudo se transformou em fumaça digital, dissipando-se no ar. Do outro lado da linha, André mal conseguia conter a alegria em sua voz, transbordando entusiasmo. Sofia, que notícia fantástica! Você não vai se arrepender. Começamos quando você quiser. Estamos ansiosos para tê-la aqui. Amanhã, eu respondi, ainda olhando para o fantasma do homem que um dia chamei de chefe, vendo-o encolher perante mim. Te vejo amanhã, André. Te vejo amanhã, Sofia. Desliguei a chamada e guardei o celular na bolsa, com a mesma calma com que o havia pegado, como se fosse um gesto cotidiano. O silêncio na sala era tão denso que eu podia senti-lo pressionando meus tímpanos, como uma presença física. Era o silêncio do fim de um mundo, o colapso de um império construído sobre mentiras. O sorriso de Eduardo havia se tornado uma careta grotesca de pânico desmedido. Seu rosto, antes corado pelo triunfo efêmero, agora tinha a cor de cera derretida. Ele era uma estátua de desespero, paralisado no meio da sala que momentos atrás havia sido o palco de sua maior glória, e agora era a cena de sua ruína profissional inevitável. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu inicialmente. O homem que vivia de palavras manipuladoras havia ficado mudo, sem argumentos. Os outros gerentes, antes espectadores passivos da minha humilhação diária, agora eram participantes ativos do desastre que se desenrolava. Vi um deles, um homem chamado Lucas, levar a mão à testa, esfregando-a como se tentasse apagar a imagem à sua frente, negando a realidade. Outra, uma mulher que sempre concordava com tudo o que Eduardo dizia para se proteger, olhava de mim para ele, os olhos arregalados de puro terror, como se visse um pesadelo se materializando. Eles finalmente haviam entendido a equação simples e devastadora. Sofia, Projeto Fênix. Sem Sofia, sem Projeto Fênix. Sem Projeto Fênix, sem contrato milionário. Sem contrato, o fim da empresa pairava como uma sombra inescapável. E a pior parte, o que realmente os aterrorizava como um golpe mortal, era Sofia na concorrência. O cérebro por trás da inovação que eles mais temiam agora pertencia ao inimigo, pronto para ser usado contra eles. Eu não era mais uma funcionária pedindo demissão de forma comum. Eu era um ativo estratégico mudando de lado, levando comigo um arsenal de conhecimentos. Eu estava levando todos os segredos, todas as ideias não apenas do Fênix, mas de todos os outros sistemas que eu havia construído para eles nos últimos anos, aprimorando processos e salvando projetos do fracasso. Eu era a memória viva da inteligência daquela empresa, o coração pulsante de sua inovação. E eles me deixaram ir. Pior, eles me empurraram para fora com suas próprias ações venenosas. Com uma tranquilidade que eu mesma não sabia que possuía, uma serenidade nascida da liberação, caminhei até minha antiga mesa. Peguei minha caneca de café favorita, a que tinha um desenho de um gato programando, um toque de humor no caos. Peguei o pequeno porta-retratos com a foto dos meus pais, um lembrete de raízes verdadeiras. Por fim, peguei a pequena samambaia que eu mantinha no canto da mesa, a única coisa viva e verde naquele setor cinzento e estéril. Eram poucas coisas, fragmentos da minha vida que eu havia deixado naquele lugar hostil, mas cada uma carregava um peso simbólico. Cada objeto que eu colocava na minha caixa de papelão improvisada era um prego no caixão da carreira de Eduardo, selando seu destino. Ele finalmente pareceu despertar de seu transe paralisante. Sofia,
Espere. Ele conseguiu sussurrar, a voz rouca e fraca, tremendo como folhas ao vento. Nós podemos conversar, podemos acertar isso. Um aumento. Você pode ter um aumento substancial. Eu parei por um momento com a caixa nos braços, equilibrando-a com firmeza. Olhei para ele não com raiva nem com ódio fervente. Olhei para ele com pena profunda, como se visse uma criança perdida. Ele ainda achava que se tratava de dinheiro, de negociações materiais. Ele não entendia que o que ele havia destruído não tinha preço, uma perda irreparável, e que o que eu havia conquistado naquele momento era liberdade pura, inestimável. Não, Eduardo, não podemos, respondi. Minha voz suave, mas final, como uma sentença irrevogável. Você já me deu tudo o que eu precisava hoje, e mais do que suficiente. Virei-me e comecei a andar em direção à porta, passos firmes e decididos. Meu caminho me fez passar bem na frente dele, a centímetros de distância. Ele recuou um passo instintivamente, como se eu emitisse um calor que ele não podia suportar, uma aura de poder recém-descoberta. Pela primeira vez, ele estava com medo de mim, o predador virando presa. Ao passar por ele, pude ouvir o caos começando a borbulhar ao fundo, como uma panela fervendo. O telefone de Lucas tocou estridentemente, e ele atendeu com uma voz trêmula, hesitante. Senhor Oliveira? Sim, senhor. Houve uma complicação grave. A mulher começou a falar em voz baixa e rápida com outro gerente, as palavras atropeladas. O que vamos fazer? O código. Ela é a única que sabe reconstruí-lo do zero. Eu não olhei para trás. Caminhei pelo corredor do escritório de cabeça erguida, ombros retos. As poucas pessoas que estavam em suas mesas pararam o que estavam fazendo para me observar, boquiabertas. Elas tinham ouvido os gritos de Eduardo antes, ecoando pelos andares. Tinham me visto entrar na sala de reuniões como uma cordeira indo para o abate, resignada. Agora, me viam sair como a dona do meu próprio destino, deixando para trás o som do colapso inevitável, como um edifício desmoronando. Dentro do elevador, a sós, comigo mesma, eu me olhei no espelho polido das paredes. Eu esperava ver uma mulher quebrada, com os olhos vermelhos de choro contido, marcas de derrota. Mas vi uma mulher que eu mal reconhecia, transformada. Havia uma força em seu olhar, uma determinação feroz, uma calma em sua expressão, como a quietude antes da tempestade. A humilhação havia sido lavada, substituída por uma dignidade inabalável, conquistada a duras penas. O verdadeiro triunfo não foi o golpe fatal que eu dei na empresa ou na carreira de Eduardo. Isso foi apenas uma consequência natural, um efeito colateral de suas próprias ações venenosas e autodestrutivas. Meu verdadeiro triunfo foi a descoberta da minha própria força interior, uma revelação libertadora. Foi perceber que eu nunca precisei da aprovação dele, nem de ninguém naquele ambiente tóxico. O valor do meu trabalho não estava no reconhecimento deles, superficial e roubado, mas na minha capacidade inata de criá-lo, de inovar além dos limites impostos. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, o ar fresco da rua me envolveu como um abraço bem-vindo. Parecia o primeiro fôlego de ar de verdade que eu respirava em anos, livre das correntes invisíveis. Do lado de fora, o sol brilhava intensamente, e a cidade se movia em seu ritmo normal, indiferente ao drama que acabara de se desenrolar nos andares de cima, como se o mundo continuasse girando. Deixei para trás um prédio onde um homem cruel colhia os frutos amargos de sua própria maldade, plantados por anos de abuso. Deixei para trás uma empresa que permitiu que seu maior talento fosse esmagado sistematicamente, sem intervenção. Minha ação não foi um plano elaborado com antecedência, cheio de intrigas. Foi um ato de autopreservação instintivo, um ato de superação pessoal que transcendeu a vingança. Eles não me destruíram. Eles me libertaram, me impulsionando para voar mais alto. E ao longe, eu podia quase ouvir as cinzas do fênix se juntando novamente. Não para renascer para eles em servitude, mas para voar comigo em direção a um novo horizonte,
cheio de possibilidades infinitas e respeito merecido.